O Sol é uma imensa bola de plasma, ou seja, um lugar onde há muitos gases em temperaturas extremamente altas. A nossa estrela é totalmente diferente da Terra em dinâmica, composição e tamanho. Por conta disso, quando falamos de um fenômeno comum na Terra, parece até algo tirado de ficção científica quando vamos tratar do Sol. Afinal, como assim um terremoto no Sol? Pois é, foi exatamente isso que a NASA registrou na superfície da nossa estrela. Bom, por mais estranho que pareça, o plasma pode sim ter dinâmicas capazes de gerar esses tremores no Sol. No vídeo de hoje, vamos conhecer o registro real de um terremoto na superfície solar. A superfície do Sol, embora seja chamada de superfície, não se assemelha em nada a um chão sólido ou firme. O que vemos quando observamos o Sol é na verdade uma camada conhecida como fotosfera, uma imensa extensão de plasma em constante ebulição. Nesse ambiente, as temperaturas atingem cerca de 5.500 graus Celsius, o suficiente para transformar qualquer material conhecido em gás ionizado. A impressão é de um oceano de fogo, mas o termo mais correto seria um oceano de plasma, uma mistura fervente de elétrons e íons que se movem com uma energia colossal. O plasma tem uma energia tão intensa que ele está em constante mudança, ou seja, a superfície solar muda de uma hora para outra. As manchas solares, por exemplo, como é o caso dessa imagem aqui, elas surgem quando há regiões mais frias na superfície do Sol, girando em torno de 4.000 graus Celsius. Basicamente, elas aparecem quando o campo magnético se entrelaça de modo a inibir o calor que chega do núcleo, resfriando levemente a região por ali. Ao redor delas, é comum observar granulações, pequenas células convectivas de plasma que sobem e descem num ciclo incessante. Cada uma dessas células pode ter até 3.000 km de diâmetro e dura apenas alguns minutos antes de se dissipar. É uma dança energética que se repete bilhões de vezes em toda a extensão do Sol. A energia que chega até essa camada visível percorreu uma jornada longa e complexa desde o núcleo solar. Ali, a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade colossal de energia na forma de fótons. Mas esse não é um caminho direto. A luz gerada precisa atravessar a zona radiativa e depois a zona convectiva, levando em média 170 mil anos para alcançar a fotosfera. Somente então esses fótons escapam para o espaço, iniciando uma jornada de 8 minutos e 20 segundos para chegar até a Terra. Um percurso insignificante comparável ao tempo que passaram dentro da estrela. A superfície do Sol também é um palco de fenômenos magnéticos que desafiam a nossa compreensão. As linhas do campo magnético se entrelaçam, torcem e eventualmente se rompem, liberando energia em erupções violentas, conhecidas como os flares solares. Esses eventos liberam radiação em vários comprimentos de onda, afetando inclusive o ambiente espacial ao redor da Terra. Observar todos esses detalhes, no entanto, não é uma tarefa simples. Telescópios convencionais não são capazes de lidar com a intensidade luminosa e o espectro amplo da radiação solar. Por isso, os astrônomos utilizam instrumentos específicos equipados com filtros que isolam certos comprimentos de onda, como o H-alfa, situado na faixa dos 656 nanômetros. Esse comprimento de onda corresponde à radiação emitida pelo hidrogênio, o principal elemento da estrela. Ao filtrarmos apenas essa faixa, torna-se possível enxergar estruturas e fenômenos invisíveis à luz branca comum, revelando o verdadeiro dinamismo da atmosfera solar. As imagens obtidas nessa frequência mostram como o Sol nunca foi visto a olho nu, repleto de filamentos, regiões escuras e jatos de plasma que se projetam no espaço. A visão é hipnotizante, um lembrete de que o Sol é uma estrela viva em constante mutação. E por incrível que pareça, um lugar assim é cheio de fenômenos um tanto pouco compreendidos, como é o caso dos terremotos solares, ou seria melhor chamá-los de solarmotos. Independentemente do nome que a gente escolha aqui, sondas espaciais especializadas em observar o Sol já registraram eles acontecendo bem na superfície solar. Os terremotos solares são um dos fenômenos mais impressionantes e enigmáticos que ocorrem na superfície do Sol.
Assim como os terremotos terrestres, eles se manifestam por meio de ondas sísmicas, mas a comparação termina aí. Os eventos solares são milhares de vezes mais intensos, impulsionados por forças magnéticas e térmicas, que não têm paralelo aqui na Terra. Descobertos pela primeira vez em 1996, esses tremores foram observados após as grandes erupções solares, explosões capazes de liberar energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio em poucos minutos. A partir daí, os cientistas perceberam que o Sol também vibra, ressoando de maneira semelhante a um sino. Esses terremotos surgem quando a erupção solar ejeta enormes quantidades de energia magnética para fora do Sol. Parte dessa energia se propaga de volta para o Sol, comprimindo as camadas de plasma em ondas que viajam a velocidades impressionantes, ultrapassando 400.000 km/h. À medida que essas ondas se movem, elas produzem uma série de ondulações que parecem durar horas antes de desaparecer completamente. É um espetáculo invisível a olho nu, mas detectável por instrumentos altamente sensíveis que analisam o movimento do plasma solar em detalhes minuciosos. Em 1998, a NASA registrou um dos terremotos solares mais marcantes já observados até então. As imagens capturadas com auxílio do Observatório Espacial SOHO revelaram um evento que se iniciou com uma erupção colossal na região de uma mancha solar ativa. Minutos depois, as ondas sísmicas começaram a se propagar pela superfície do Sol, formando um padrão de círculos concêntricos que lembravam o impacto de uma pedra em um lago. Esse vídeo histórico marcou um avanço de compreensão na heliosismologia, o estudo das vibrações solares, e ajudou os cientistas a compreender como a energia das erupções interage com as camadas mais profundas da estrela. O registro de 1998 foi profundamente essencial para confirmar que as erupções solares podem desencadear ondas acústicas e internas, uma descoberta que mudou a forma como os astrônomos entendem o comportamento do Sol. Apesar de serem intensos, os terremotos solares são difíceis de detectar. A turbulência natural do plasma solar mascara a maioria dessas ondulações, tornando-as quase invisíveis em meio ao caos da superfície. Esse desafio técnico explica por que os primeiros registros só apareceram no fim da década de 1990, mesmo com décadas de observações anteriores. Apenas com instrumentos modernos de altíssima precisão foi possível então distinguir os sinais sísmicos autênticos do ruído magnético que domina a atmosfera solar. O Sol passa por ciclos de aproximadamente 11 anos, alternando entre períodos de calma e de intensa atividade magnética. Embora ainda estejamos longe de compreender completamente o mecanismo por trás desses eventos, os avanços recentes estão aproximando a astronomia de um modelo mais preciso do funcionamento interno da nossa estrela. Ver o vídeo da NASA de 1998 hoje é testemunhar um fenômeno raro. Cada ondulação capturada naquele registro representa uma pulsação do Sol, um lembrete de que mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, vivemos sob a influência direta de um astro em constante vibração. Os terremotos solares não servem apenas para mostrar como o Sol é de fato dinâmico, mas o equilíbrio que existe entre a energia, a matéria e o magnetismo, que mantém o Sol brilhando há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!